Hollywood é um mundo que foi projetado para parecer o mais brilhante possível por fora, mas todo mundo sabe que pode ser extremamente feio por dentro. Algumas estrelas de Hollywood que são adoradas em todo o mundo acabam sendo algo totalmente diferente do que a maior parte do público poderia imaginar. E às vezes, um único erro pode se transformar em um caos que termina para sempre com sua carreira. Aqui estão as quedas mais brutais que Hollywood já viu. Kathy Griffin. Acredite ou não, Kathy Griffin foi uma comediante muito apreciada e respeitada na América, tornando-se famosa nos anos 90 através de seu stand-up comedy e suas paródias inteligentes de videoclipes e grandes eventos da cultura pop. Frequentemente elogiada por ser um pouco outsider em Hollywood que pensa fora da caixa, Griffin construiu um nome bastante único para si mesma ao longo dos anos. Mas tudo parou repentinamente para ela em maio de 2017, quando ela postou nas redes sociais uma foto extremamente sangrenta e perturbadora dela, segurando uma máscara representando a cabeça decapitada de Donald Trump. A imagem, tirada pelo fotógrafo americano Tyler Shields, criou uma revolta instantânea no país. E até os críticos mais ferrenhos de Trump se manifestaram para condenar a escolha de Kathy Griffin de exibir tal imagem para o mundo. Alguns até comparando-a a comportamentos terroristas que vimos no passado. Em questão de horas, a carreira de Griffin foi reduzida a cinzas, sendo demitida de todos os seus projetos em andamento e tendo sua turnê de stand-up cancelada. Desde então, ela fez grandes esforços para tentar reviver sua carreira, mas apesar de suas desculpas e de seu trabalho subsequente, Kathy Griffin nunca se recuperou completamente do incidente. Katherine Heigl. Hollywood não tem falta de celebridades rudes e arrogantes, e todos estão dispostos a lidar com elas para ganhar dinheiro. É por isso que as pessoas ainda estão surpresas que Katherine Heigl arruinou uma das carreiras mais promissoras do nosso tempo por uma única e exclusiva razão. Ela era uma diva insuportável. Dizer que o sucesso subiu a cabeça dela é um eufemismo. Depois de se tornar uma das atrizes mais comentadas em Hollywood no auge de sua carreira em meados dos anos 2000, Heigl começou a morder repetidamente a mão que a alimentava. Enquanto promovia seu filme, Knocked Up, com Seth Rogen em 2008, ela começou a falar mal do filme para a mídia, chamando-o famosamente de um pouco sexista em uma entrevista à Vanity Fair. Suas palavras fizeram muitas pessoas questionarem sua integridade, muitos a criticando por decidir falar contra o filme somente depois de ter sido paga milhões para estrelá-lo. O comportamento de diva de Heigl no set começou a ser um problema para muitas produções em que trabalhava. E tudo chegou ao auge quando ela foi indicada a um prêmio Emmy por seu famoso papel como Dra. Izzy Stevens em Grey's Anatomy. Em uma demonstração final de vaidade, exigiu publicamente que sua nomeação fosse retirada da cerimônia, alegando que o material que recebeu nesta temporada não era bom o suficiente para justificar uma indicação ao Emmy. Isso não foi bem para ela. As críticas que enfrentou por esses comentários levaram à sua saída abrupta do programa. Sua personagem foi removida na temporada seguinte e Katherine Heigl foi colocada na lista negra de Hollywood. Desde então, ela tentou fazer um retorno algumas vezes sem sucesso. Notavelmente, estrelou em várias comédias românticas e programas de televisão fracassados, como Doubt da CBS em 2017, que foi historicamente cancelado após apenas 2 episódios terem ido ao ar. Ela eventualmente juntou-se ao elenco de Suits da USA em um momento em que a audiência do show estava em seu nível mais baixo. Infelizmente, o show terminou 1 ano depois e ela retornou ao esquecimento, onde esteve por mais de uma década. R. Kelly. R. Kelly contribuiu significativamente para moldar o hip-hop nos anos 90 e início dos anos 2000 ao redefinir o gênero R&B. De grandes sucessos, prêmios Grammy e até mesmo um recorde mundial do Guinness, sob sua responsabilidade aos 31 anos, o homem era uma força a ser reconhecida quando se tratava de música, e seu talento era elogiado por todos os cantos do mundo. Isso até que acusações de tráfico humano, abuso sexual e extorsão começaram a se acumular contra ele, encurralando-o lentamente em um canto escuro por boa parte de 20 anos. Em última análise, o ano de 2019 tornou-se o dia do julgamento de R. Kelly, quando ele foi indiciado por nada menos que 18 acusações de pedofilia, pornografia infantil, sequestro e mais. Seus crimes foram todos detalhados no agora famoso documentário de 6 partes, Sobrevivendo a R. Kelly, no qual foi revelado que ele basicamente dirigia um culto sexual em sua casa, onde mantinha meninas menores de idade detidas e as escravizava para seu próprio prazer. E desta vez, as evidências contra ele eram grandes demais. R. Kelly está encarcerado em uma prisão de Chicago desde julho de 2019. E apesar de ter sido atacado brutalmente por outros detentos em 2020, ele teve a fiança negada 2 vezes no último ano. Louis C.K.
SCK foi um dos humoristas mais bem-sucedidos de seu tempo. Ele também foi um dos humoristas mais amados desde seu primeiro especial, Live in Houston, em 2001, que imediatamente o tornou uma lenda da comédia, razão pela qual o mundo ficou chocado quando ele foi pego na onda de acusações de má conduta sexual criada pelo movimento Me Too, movimento em 2017. As acusações contra CK foram todas confirmadas por ele, já que ele admitiu em sua resposta oficial que cada mulher que se manifestou estava dizendo a verdade. Como você pode imaginar, sua brilhante carreira desmoronou da noite para o dia. A repercussão do escândalo resultou no cancelamento abrupto de seu acordo com a Netflix, assim como de sua aclamada série de TV, Louie, e de seu próximo filme, I Love You, Daddy, que ele estava promovendo na época. CK desapareceu completamente do olho público, além de algumas tentativas de retorno, a maioria das quais foi muito mal recebida pelas massas. Ele eventualmente lançou um especial de stand-up autoproduzido em seu site em 2020, que recebeu uma resposta muito divisiva. Mas é seguro presumir que a carreira dele nunca voltará ao que era. J.K. Rowling. J.K. Rowling, a lendária autora de Harry Potter, é uma celebridade como nenhuma outra. Até os últimos anos, parecia que ela não podia errar. O amor e respeito que ela recebia do mundo todo parecia algo especial. E ela era, inegavelmente, uma das figuras mais amadas da cultura pop existente. Mas as coisas começaram a mudar com o hábito cada vez mais desonesto de Rowling, de retconar a história de Harry Potter, para torná-la mais diversa do que realmente era. Começou quando ela anunciou que o personagem Albus Dumbledore era gay, em um evento público em 2007. Embora tenha sido aclamado, muitos questionaram por que isso nunca foi realmente esclarecido nos livros. Alguns anos depois, quando a peça Harry Potter and the Cursed Child escalou uma mulher negra como Hermione Granger, Rowling defendeu a escolha, alegando que nunca especificou nos livros que Hermione era branca. Essa afirmação foi uma mentira muito ousada, que foi rapidamente desmentida pelos fãs, mas as artimanhas desonestas de Rowling se tornaram muito comuns ao longo do tempo. A verdade. O maior escândalo, no entanto, ocorreu em 2020 quando Rowling fez um extenso e altamente divulgado desabafo contra a comunidade trans no Twitter, o que causou um caos absoluto online e na mídia, forçando centenas de celebridades, incluindo estrelas dos filmes de Harry Potter, a se manifestarem publicamente para condenar suas palavras. A reação que Rowling enfrentou foi astronômica, e agora ela se tornou uma das personalidades mais antipáticas do mundo. Roseanne Barr. Seu sitcom, Roseanne, foi um grande sucesso nos anos 90 e ela se tornou uma espécie de monumento americano muito depois do fim do programa. Então, a empolgação que tomou conta do país quando foi anunciado que Roseanne teria uma 10ª temporada, 21 anos após o fim da 9ª, foi perfeitamente compreensível. A retomada quebrou recordes para a ABC, estreando para 18 milhões de telespectadores. Mas essa vitória foi muito curta. Em 29 de maio de 2018, apenas uma semana após o fim da temporada, Barr postou um tweet racista altamente criticado, direcionado à ex-conselheira sênior de Barack Obama, Valerie Jarrett. O tweet, que comparava Jarrett a um macaco, criou um verdadeiro tornado de reação negativa. E em questão de horas, todo o mundo e legado de Barr desabaram. O revival de Zan foi cancelado algumas horas depois, e ela perdeu tudo. Barr mais tarde tentou se desculpar pelo tweet, alegando que estava sob efeito de Ambien quando o escreveu. Mas o fabricante de Ambien, Sanofi, respondeu a essa desculpa simplesmente tuitando que racismo não é um efeito colateral conhecido do medicamento. Ellen DeGeneres. Embora Ellen DeGeneres tenha passado quase 2 décadas construindo uma marca impecável, totalmente baseada na bondade e generosidade, rumores de que sua personalidade na tela seja completamente falsa têm circulado há anos. Mas mesmo assim, ninguém estava realmente preparado para o choque que atingiu o mundo, quando a BuzzFeed divulgou testemunhos anônimos de funcionários atuais e antigos do famoso talk show da Ellen em 2020, detalhando as condições terríveis de seu ambiente de trabalho. Isso rapidamente levou outros funcionários e celebridades a denunciar publicamente o verdadeiro eu de Ellen, não apenas confirmando todos os rumores, mas aparentemente afirmando que era apenas a ponta do iceberg. A imagem perfeita de Ellen foi destruída à medida que mais e mais pessoas somavam-se às acusações. E alegações de intimidação, racismo e assédio sexual comuns em seu programa levaram à demissão de 3 produtores executivos antes do início da nova temporada. Sua falta de resposta foi altamente criticada até a estreia da temporada.
onde ela fez um pedido de desculpas medíocre, no qual principalmente culpou os outros e não abordou a maioria das acusações contra ela. Sua queda foi brutal, pois foi relatado que a audiência de seu programa caiu 38% em relação ao ano anterior, tornando-se a maior queda de qualquer talk show de todos os tempos. Milli Vanilli. Imagine uma dupla tão incrivelmente bem-sucedida que seu primeiro single quebrou recordes nas paradas em 8 países e foi certificado 6 vezes como platina em apenas 7 semanas. Esse foi o caso do duo alemão Milli Vanilli, que se tornou a maior sensação pop do mundo em 1989. Eles se tornaram uma força imparável, dominando as paradas com cada um dos seus singles e, inevitavelmente, alcançando um Grammy em 1990. E fizeram tudo isso sem cantar uma única nota. Milli Vanilli é agora conhecido por ser a maior fraude na história da música, inteiramente orquestrada pelo genial produtor Frank Farian. Os membros do Milli Vanilli estavam dublando outros vocalistas o tempo todo e mantiveram tudo em segredo com a ajuda da sua equipe. Mas o imenso sucesso subiu a cabeça deles e começaram a ficar descuidados. Drogas, álcool e festas começaram a dominar suas vidas. E quanto mais descuidados ficavam, quanto mais pessoas começaram a ter dúvidas sobre eles. E quando Farion tentou acalmá-los para manter a cobertura intacta, eles se voltaram contra ele. Infelizmente para eles, Farian era o pilar que sustentava o castelo. E quando eles o enfrentaram com um advogado, ele decidiu que estava farto desse pequeno experimento. E ele organizou uma coletiva de imprensa, onde expôs publicamente Milli Vanilli como impostores. O que se seguiu foi uma catástrofe histórica, que abalou completamente a indústria da música como um todo. Processos judiciais estavam surgindo de todos os lados, e a banda teve que devolver seu prêmio Grammy e pedir desculpas publicamente. Foi uma confusão. No espaço de 24 horas, Milli Vanilli passou de reis a motivo de riso do mundo. Eles perderam tudo, e as consequências duradouras levaram até a morte de um dos membros, Robert Pilatus, que morreu de overdose aos 33 anos, após 8 longos anos de luta com as consequências. Shane Dawson. Hoje, é quase engraçado pensar que Shane Dawson foi uma das figuras mais queridas na história da internet, até tão recentemente quanto no ano passado. Um dos criadores originais do YouTube, com mais de 15 anos de história na plataforma, Shane teve sua cota de controvérsias ao longo dos anos. Mas nada chega perto da queda incrivelmente drástica que destruiu sua carreira em junho de 2020. Agora conhecido famosamente como Carmageddon, a séria e terrível sequência de eventos que levou ao fim de Shane Dawson foi um desdobramento de 2 anos de incidentes públicos que arruinaram as vidas e carreiras de mais de uma pessoa. A perigosa tensão que estava crescendo desde 2018 dentro de uma comunidade de gurus de beleza no YouTube levou a uma quantidade considerável de acusações de chantagem, racismo, comportamento predatório e corrupção. Tudo veio à tona quando a estrela de beleza Tati Westbrook revelou que a maioria dessas acusações e processos judiciais entre a comunidade foram orquestrados por Shane Dawson e Jeffree Star em uma tentativa de manter um monopólio sobre o negócio extremamente lucrativo de produtos de beleza. Indignação pública seguiu imediatamente, com veículos de mídia de todo o mundo transmitindo a história em questão de minutos. A resposta de Shane a Tati foi um colapso público em uma transmissão ao vivo no Instagram naquele mesmo dia, o que mostrou a milhões de pessoas um lado dele, que é o oposto da persona de bom rapaz perfeito que ele havia construído. A transmissão mostrou Shane em um discurso raivoso e incoerente, durante o qual ele tentou desacreditar Tati, chamou-a de louca e afirmou que ela mentiu sobre ser vítima de abuso. Enquanto ele caminhava freneticamente pela casa, gritava e se batia, até mesmo seus fãs mais devotos viram seu verdadeiro eu, antes que ele encerrasse abruptamente a transmissão e desaparecesse completamente da internet, como se ele nunca estivesse lá. E enquanto tudo já estava acabado para Shane nesse ponto, o golpe final veio um mês depois, quando um jovem criador do YouTube chamado D'Angelo Wallace lançou um documentário de 73 minutos intitulado O Momento Exato em que a Carreira de Shane Dawson Terminou. O filme faz uma análise extremamente detalhada dos 15 anos de carreira de Shane no YouTube, destacando padrões passados de comportamento racista, pedofílico e manipulador, explicando de forma brilhante como sua persona de bom garoto falso funciona e como ele a criou. O documentário está repleto de vídeos antigos e filmagens perdidas, que sustentam cada uma das alegações de D'Angelo. O vídeo conquistou o mundo em poucos dias, assistido por mais de 15 milhões de pessoas, e efetivamente terminou o que restava da carreira de Shane. Harvey Weinstein. Mencionamos anteriormente o movimento Me Too e quão massivo ele foi.
Portanto, é justo mencionar aquele que começou tudo. Porque o que torna a queda de Harvey Weinstein tão lendária é o fato de ter levado à queda de centenas de pessoas incrivelmente poderosas após ele. O homem literalmente inspirou uma purga, que transcendeu culturas e colocou fim a centenas de carreiras icônicas ao redor do mundo. Weinstein foi um dos produtores de cinema mais bem-sucedidos na história de Hollywood. E ele se tornou tão poderoso que até mesmo tentar ir contra ele era suicídio de carreira. Ele tinha essencialmente o poder de banir qualquer um de Hollywood. E enquanto milhares de pessoas de dentro sabiam das coisas horríveis que ele fazia há décadas, muitos estavam com medo demais para falar. Mas também há poder nos números, e quando 87 mulheres se uniram para derrubá-lo de uma vez, seu destino foi selado. Quando ele finalmente foi condenado a 23 anos de prisão. Sabendo que terminaria seus dias atrás das grades, o mundo deu uma última olhada em Harvey Weinstein, enquanto sua queda se tornava um exemplo brilhante de que, no final, o karma não poupa ninguém.